Então, muito boa tarde a todos e a todas pela vossa presença. O primeiro agradecimento pela presença também na nossa visita guiada. Uma boa parte das pessoas que aqui estão estiveram connosco na exposição e agora faremos uma conversa, uma apresentação e conversa, e que depois também colocaremos ao auditório a possibilidade de falarem connosco sobre a apresentação deste livro da exposição A Coragem da Gota de Água que ousa cair no deserto, o livro-catálogo, que é composto, obviamente, pela publicação de todas as obras que estão presentes neste primeiro momento de 2 anos, como vos expliquei na visita, destas obras que estarão nos próximos 2 anos, e, ao mesmo tempo, por 4 ensaios, um por parte de cada um dos curadores, um meu, da Paula também, um outro, e das nossas convidadas para esta edição, a Luísa Cardoso, a quem agradeço desde já o entusiástico empenho também em participar com uma reflexão que nos traz contributos de ordem teórica internacional que vem certamente ajudar a compreender o nosso neorrealismo, e à Sofia Nunes também o facto de ter pensado o nosso neorrealismo numa perspectiva crítica, numa perspectiva bastante plural também nas suas referências e na sua capacidade de interpretação daquilo que terá sido o legado e a herança do neorrealismo à nossa história de arte. Mas antes de aprofundarmos estas questões, eu gostaria de agradecer também a presença do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Paulo, que está aqui connosco e que nos tem, obviamente, apoiado em toda esta perspectiva de reforçarmos o valor institucional deste museu, do Museu do Neorrealismo, reforçar o seu património numa política que envolve, naturalmente, o enriquecimento das coleções, seja de artes visuais, o enriquecimento também das coleções ligadas à literatura, espólios literários, diversa documentação que vai entrando diariamente e que vai entrando no nosso museu também com o empenho de uma equipa que está sempre disponível, seja para a produção de exposições, seja para a catalogação, inventariação, descoberta de documentos e a compreensão precisamente dessa riqueza patrimonial que distingue este museu, precisamente no universo temático do movimento do neorrealismo. E, portanto, agradecendo a vossa presença e passando a palavra desde já à Paula, a quem agradeço naturalmente também a curadoria conjunta e todo o empenho na produção desta exposição, e agradecer já agora, estou na fase dos agradecimentos, antes de passar à Paula, não deixar de agradecer à Patrícia Vitorino o design do catálogo, excelência, designer da Câmara Municipal Vila Franca de Xira, e que nos permeia aqui com um trabalho de facto de grande qualidade. Quero manifestar isso, e o agradecimento também à coordenação editorial da Fátima Pires. Com todo o empenho, aqui estamos todos para diariamente fazer deste museu um museu cada vez melhor. Paula. Boa tarde a todos, agradeço as palavras do David, agradeço a vossa presença. Eu não vou só sintetizar um pouco aquilo que é o artigo, o que eu escrevi no catálogo, mas que traduz também aquilo que é um trabalho continuado de estudo de coleções que tenho vindo a fazer no âmbito da minha função de historiadora de arte num museu com esta natureza tão rica e tão diversa. Tal como eu tinha dito lá em cima na visita, e para quem não esteve, eu escolhi uma frase do Júlio Pomar, do Mundo Literário, em 1946, para epígrafe do texto, em que ele diz: queremos que a grandeza da obra de arte reside nela, não seja mais um circuito fechado, mas uma ponte lançada para o coração do porvir, qualquer coisa como o ritmo da própria vida, captado em cores, em volumes, em sons e em palavras. E, de facto, a seleção que fizemos de mais de 100 obras de arte da coleção, e algumas depositadas no acervo do museu, desde a época do princípio do museu, quando o museu era um museu pequenino, em que era um centro de documentação e começou por se constituir como centro de documentação num espaço mais pequeno junto ao Largo da Câmara, a coleção foi crescendo, e foi crescendo por via de múltiplas relações e conexões. Uma das mais importantes será a da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo,
que desde a primeira hora se envolveu com o município de Vila Franca no sentido de aprofundar e de dinamizar e fazer exposições e investigação em torno do movimento neorrealista português. Por outro lado, a partir do momento em que o museu se instala num edifício de raiz como este, onde nós estamos em 2007, com o projeto do arquiteto Alcindo Soutinho, essas coleções cresceram grandemente e enriqueceram-se por via não apenas dessas, desde os anos 90, mas depois de toda uma confiança e de uma relação muito próxima entre artistas. Muitas das obras que nós vimos lá em cima foram doadas pelos próprios artistas, mas muitas outras são de outra natureza e confluíram para os nossos acervos por via de herdeiros, de pessoas que tinham outros contactos e outros artistas que trabalharam em conjunto. Ou seja, a importância também da nossa leitura sobre o impacto que é os artistas, num contexto tão adverso como o do Estado Novo, conseguirem trabalhar, terem essas relações estreitas e partilharem as suas obras, também é uma singularidade e uma presença indubitável dentro dos nossos acervos, sejam os literários, sejam os artísticos. E isso não se vai esgotar, digamos, num deserto sem memória. Num tempo atual em que há discursos de certa forma populistas que impedem uma certa visão crítica da história e que tendem a criar um retrato mais amenizado do que foi o período do Estado Novo, acho que é neste museu e é neste contexto que essa relação com o real e com uma aproximação ao real e à sua denúncia são importantes salvaguardar no estudo das coleções e naquilo que se apresenta perante a comunidade e perante o que vamos produzindo. A riqueza da coleção, de facto, permitiu fazer os tais 6 núcleos e ir buscar obras de 22 artistas representados aqui no acervo. Essa genealogia que eu estava há pouco a falar um pouco, que é inevitável do ponto de vista daquilo que é um historiador, que é dar digamos, o circuito de como é que as coisas acontecem e quando é que surgem à nossa posse, digamos assim. Temos o primeiro espólio literário que deu entrada no museu foi o próprio Manuel da Fonseca, o escritor Manuel da Fonseca, que o doou em 1991, e o primeiro espólio artístico só entrou em 1997 com a doação de Margarida Tingarrinha e das filhas, o espólio do José Dias Coelho. Digamos que dentro daquilo que eu estava há pouco a falar da riqueza e da relação estreita com a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, também era importante dizer que temos uma forte componente da coleção de arte dessa associação e há relativamente pouco tempo, em 2019, deu entrada também em depósito uma coleção que seria a coleção de arte do próprio escritor Alves Redol, que contempla obras do Lima de Freitas, do Júlio Pomar e do Manuel Ribeiro de Pavia, e isso tudo conflui para que possamos hoje estar aqui a falar e a dizer que já temos no nosso acervo mais de 2.000 bens culturais artísticos incorporados na coleção. A redescoberta, de facto, da coleção de arte do nosso museu e de obras fundamentais que pontuam a história do movimento reporta-se a um período histórico significativo. E estes artistas tinham algo em comum, que era a emancipação social e a transformação da sociedade face a um regime censório. E nesse contexto, as obras que eu há pouco falei lá em cima, muitas delas produzem-se entre 1946 e 1956 nas tais exposições gerais de artes plásticas da Sociedade Nacional de Belas Artes, e o Ernesto Sousa, um crítico e uma das pessoas, e artista também, e que teve escreveu imenso também na década de 40 e 50, mas depois em 1965 faz uma obra que escreve sobre a pintura neorrealista portuguesa. Ele diz que de facto há uma prospeção à realidade, à sociedade, e quando se refere ao ciclo do arroz, fala na descoberta sensível de um povo, de um país e de uma tradição.
e nesse contexto as obras que vão sendo trazidas e que chegam à nossa partilha, digamos assim, vêm de diversas proveniências, como já tinha referido, e é isso que eu foco no meu texto, os contextos de proveniência e que traduzem relações que às vezes à partida não são muito fáceis de identificar. Nomeadamente, nós temos uma pintura que é o Bailique Caxias, que está exposta na zona no núcleo da política, que é a pintura que temos à esquerda. Bailique quer dizer beliche ou camarata, e esta pintura está cá em depósito porque no contexto até das comemorações dos 15 anos deste edifício, é interessante estas descobertas. Falou-se, o presidente da Associação Nacional de Farmácias, neste caso do Museu da Farmácia, falou que tinha uma pintura do Júlio Pomar na coleção do Museu da Farmácia. E esta pintura é nada mais, nada menos do que uma pintura que o Júlio Pomar faz em 1947, quando é preso em Caxias. Ele teve preso 4 meses entre Caxias e o Aljube, por pertencer ao Mudo Juvenil, e esta pintura é produzida nesse contexto, e tivemos a oportunidade de a ter aqui no museu durante 2 anos, precisamente em depósito, e temos outra na nossa coleção que veio por via da coleção da Maria Barreira, uma escultora que também temos o espólio, por testamento dela, que é o parlatório. E o parlatório também é produzido no mesmo contexto da prisão do Júlio Pomar, e é uma pintura que vem de uma coleção particular dessa escultora e, digamos que representa a relação também de amizade e de trabalho que ambos tinham. Ou seja, Júlio Pomar, em 1947-48, estava a trabalhar com a Maria Barreira no ateliê da Maria Barreira e do marido, que era escultor também, no Bom Barral, e depois partilharam nos anos 50 um ateliê na Praça da Alegria, que também foi depois partilhado pela artista Alice Jorge. Estes são exemplos de algumas conexões que às vezes o público em geral pode não saber, e é importante destacar. Aqui temos uma pintura do Mário Dionísio, que assina, portanto, do lado esquerdo. Esta pintura é de 1947, intitulou apenas Pintura, é manifestamente uma pintura de pendor neorrealista. Em termos formais, a composição o tema é um calceteiro, é um trabalhador que ampara, que segura um maço calceteiro com a mão direita e ampara um outro trabalhador que parece estar em jeito de desespero, digamos assim, e esta pintura é feita em 1947, é apreendida pela PIDE na 2ª Exposição Geral de Artes Plásticas, faz parte da coleção da Casa da Achada, do Centro Mário Dionísio, e também está em depósito, mas o que é particular nesta pintura é que já havia uma pintura primitiva, digamos assim, uns anos antes, de 1944, também feita pelo Mário Dionísio, que é completamente diferente, em que há uma primazia no desenho, na figuração, no cromatismo, mas o tema persiste. Portanto, há uma grande diferença entre o que Mário Dionísio está a fazer em 44 e depois vai fazer em 47. Depois temos aqui 2 exemplos de 2 pinturas de uma artista muito importante do ponto de vista até da gravura contemporânea portuguesa, mas que trabalha e participa também no ciclo do arroz, a par do Júlio Pomar, do António Alfredo, do Lima de Freitas e do Cipriano Dourado, que é a Alice Jorge. Temos a pintura do menino com o fato de trabalho, digamos assim, em 52, também fez parte de uma exposição geral de artes plásticas da Sociedade Nacional de Belas Artes, e depois temos outra sem título de um conjunto de mulheres aqui numa poética do cotidiano e numa representação mais, digamos, lírica, mas que não deixa de não ter subjacente a questão do trabalho, da mulher e
de outras questões. Eu lá em cima na visita foquei um aspecto também muito interessante da nossa realidade do acervo e das coleções, que é a simbiose das coleções, ou seja, nós temos não apenas uma obra e uma peça de cerâmica vidrada, que é este prato do Júlio Pomar, feito em 1951, ao mesmo tempo temos a quadra que está inscrita no prato, que provém do poeta Armindo Rodrigues, do qual também temos o espólio literário incorporado no acervo. A simples espinha sugere à razão um peixe inteiro, para a pobreza entender há que sofrê-la primeiro. Portanto, são dois aspectos interessantes que dá para revelar e dar a descobrir. E neste caso que eu foquei há pouco do prato, veio à nossa posse através de uma doação dos herdeiros do Armindo Rodrigues, faz parte do espólio literário, mas depois vem incorporar e enriquecer a coleção de artes plásticas. Este outro exemplo é também outro exemplo dessas relações, dessa teia de amizade e de afeto que persiste entre os artistas e os autores e outros autores, nomeadamente no caso do desenho à vossa direita, é a trotinete de 1948, é um estudo do Pomar para a pintura do carro na calçada de 1950. O desenho provém, por exemplo, de um espólio de um arquiteto, Francisco Castro Rodrigues, que tinha sido colega do Júlio Pomar na 9ª Missão Estética de Férias em Évora, que tinham ambos o professor Dordio Gomes como professor na altura, e a pintura vem a incorporar a nossa coleção por via de uma doação da Aida Barata e do Joaquim Barata, que foram ambos um casal muito próximo do Júlio Pomar e que também estiveram na fundação da Cooperativa Gravura. E pronto, da minha parte, o que eu queria focar, para não me alongar muito mais, é que os contextos de produção das obras demonstram como a arte produz relações com o mundo e evidenciam que as práticas artísticas são modos de fazer e formas ativas de comunidade. São os artistas que mostram o que antes não era visível, que desenham uma paisagem nova do visível. E os mundos da arte são assim espaços de resistência, contestação e denúncia por darem a ver o que antes era oculto ou encoberto e impossível de ser vislumbrado, digamos assim. Era o que eu tinha para apresentar. Passo a palavra então à Luísa. Obrigada. Agora a Luísa Cardoso. Boa tarde a todos. Quero em primeiro lugar agradecer ao David Santos e à Paulo Loura Batista terem-me convidado para este catálogo. Dar os parabéns a ambos pela curadoria desta exposição, pela magnífica visita guiada, que foi a minha primeira vez a ver a exposição, e quero agradecer o convite para estar aqui hoje, na apresentação do catálogo, e dar os parabéns também à Sofia Nunes pelo texto, aos 3 que participaram no catálogo. Eu não me vou alongar muito sobre o que é o texto, porque acho que é para isso que serve um texto, e estamos aqui todos num sábado à tarde. Eu agradeço muito a vossa presença e não quero ser maçadora, mas quando me foi lançado este convite, o que a Paula me sugeriu foi que eu me focasse sobre o núcleo de política da coleção. E foi, tendo acesso à restante exposição, o que eu me focaria era nesse núcleo da política. E o que eu tentei fazer no texto foi, num primeiro momento, olhar para as obras, e nessa primeira parte o que eu tentei ler foram 2 dimensões. Por um lado, aquela que foi muito bem vincada pelo David nesta visita guiada e pela Paula, que é a diversidade formal das obras que ali estão, ou seja, face a esta ideia de uma unidade ou uma sujeição a uma estética única, esta não só diversidade, como uma participação num conceito de modernismo no seu sentido mais consensual. E por outro lado também, e essa dimensão também não a deixei de lado, mostrar como elas tinham agência no seu tempo. Ou seja, muito obrigada também por me darem a conhecer este provérbio chinês através do título da exposição. Acho mesmo um título feliz, muitos parabéns. E acho que estas obras tiveram agência no seu tempo, ainda que não de uma forma direta. E falando de cada uma desse núcleo, eu tento demonstrar
como denunciando, resistindo, mostrando a violência repressiva do regime, as mortes num país que era dito dos grandes costumes, as prisões, que a arte participava ativamente e tinha poder e agência no seu tempo. No segundo momento do texto, o que eu tentei pensar e questionar, e há aqui pessoas muito mais capazes para o fazer ou para o fazermos em conjunto, é porque é que nós temos esta ideia subjacente, ou não dita, ou não completamente explicitada, do neorrealismo como um movimento que não está bem a par dos outros, numa certa cronologia da história da arte portuguesa e não só, também a nível internacional, como se não fosse um movimento que participasse em pé de igualdade face a outros movimentos artísticos. Eu acho que isto também se notava um bocadinho na visita guiada, nas palavras do David, que é como se o neorrealismo e outros movimentos que não são só realistas, como têm uma dimensão política, estivessem excluídos dessa linha por um lado, terem uma dimensão política e não serem vanguardistas no sentido de restringirem a sua pesquisa formal a uma pureza do meio, a insistirem na figuração. E essas duas dimensões, ou seja, não se restringirem a uma pesquisa formal, a uma autonomia do próprio meio e ter uma dimensão política, parecia que punha de lado o neorrealismo. E então o que eu tentei questionar nesse segundo momento do texto foi que isso é uma forma de fazer história da arte que se afirmou no pós-guerra por motivos que também são eles próprios históricos, ideológicos e políticos, e faço um bocadinho na esteia de outros historiadores esse apanhado, porque é que essa forma de arte se afirmou face a outras concorrentes, e que essa forma de conceber o modernismo como uma pesquisa formal face à próxima inovação exclui movimentos do século XX que foram igualmente importantes e que se podem inscrever no seu tempo. Depois, num terceiro momento, tentei endereçar-me a esta questão que também parecia um bocadinho subjacente do poder da arte e qual é o poder que a arte tem. Comecei a dizer, ao falar das obras, que eu acho que estas obras operaram na oposição contra um regime opressivo e ditatorial. Mas creio que, ao mostrá-las hoje e estamos a investir o nosso tempo a conservá-las, a pensar sobre elas, a voltar a escrever sobre elas, a estarmos aqui hoje novamente a olhar para elas. O que eu sugiro é que pensemos o que é que elas nos podem dar também hoje. Não só esteticamente, como também, e aqui ouso dizê-lo, politicamente, um bocadinho na esteia do que a Paula estava a dizer, dos tempos políticos que hoje correm. O que eu quero questionar é que esta ideia de pós-Guerra Fria, de haver apenas uma configuração política possível, económica e financeira, acho que estas obras podem ser reativadas hoje para pensar que nós temos agência sobre o mundo, estética, política, socialmente. Por isso eu acho relevante mostrá-las hoje novamente. E através delas, elas não têm o mesmo significado, como dizia o David, e não olhamos para elas hoje como olhávamos outrora. O que é que elas nos dizem num mundo em que as desigualdades às quais se referem são diferentes, mas não foram extintas, e a opressão se faz de outras formas? O que é que estas obras de arte nos podem convidar a pensar o nosso presente e a imaginar futuros diferentes? Pronto, e creio que de uma forma sucinta é isso que eu tento, não sei se consigo fazer com o meu texto. Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Queria também, em primeiro lugar, agradecer ao David Santos e à Paula Loura Batista o convite que me dirigiram e felicitá-los também pela nova apresentação que fizeram da coleção do museu, que resultou, por sinal, numa magnífica exposição com surpresas muito agradáveis, e gostaria de destacar, em particular, uma pequenina pintura de Júlio Pomar, muito inicial, de 1942, muito pouco conhecida, e que nos traz um retrato visualmente muito poderoso de uma jovem mulher faminta
creio que nele o artista consegue de facto criar continuidades muito interessantes e instigantes entre um fundo texturado marcado de incisões e a pele humana descaída e flácida e esquelética. Bom, mas posto isto, falar de neorrealismo é invariavelmente falar de arte política. Arte política não no sentido de uma arte propagandística, não no sentido de uma arte veiculadora de ideologias vigentes, mas de uma arte crítica dos poderes instituídos. Nessa medida, o que eu procurei fazer no meu texto foi tentar caracterizar esta ideia de arte política que encontramos muito particularmente na pintura neorrealista. E procurei fazê-lo caracterizando ou focando em 3 grandes aspectos. Em primeiro lugar, no caráter absolutamente pioneiro no seio da história da arte moderna em Portugal, deste mesmo projeto, das inovações plásticas por ele introduzidas e também, não esquecendo, algumas limitações que, do meu ponto de vista, limitaram e condicionaram, em alguma medida, o projeto crítico do neorrealismo. E, de facto, os neorrealistas foram os primeiros artistas modernos a afirmar uma vanguarda artística com um envolvimento político em Portugal. Até aqui podemos dizê-lo de uma forma genérica que o modernismo em Portugal revelou ser um modernismo despolitizado. Podemos, é verdade, encontrar alguns exemplos que contrariam isto, infelizmente. Nos anos 10 do século passado, temos os humoristas como Cristiano Cruz, Almada Negreiros, por exemplo, que, através dos seus trabalhos, denunciaram os hábitos da vida burguesa, os privilégios e as assimetrias sociais do tempo da Jovem República. No final dos anos 10 temos novamente Cristiano Cruz, por exemplo, trabalhar a experiência traumática da Primeira Guerra Mundial através de pequenas pinturas de valor expressionista. No final dos anos 20 temos, por exemplo, Bernardo Marques digamos que explorar também alguns valores e criticar alguns valores burgueses sob influência da nova objetividade alemã. Ele que no final dos anos 20 viveu em Berlim, em plena República de Weimar, justamente. Mas tirando estes exemplos, de facto é difícil encontrarmos outros congêneres e mais, estes exemplos eles foram esporádicos, com pouca continuidade no tempo, e mesmo quando pensamos nos humoristas, muitos deles que passaram à pintura, raramente passaram estas mesmas preocupações políticas para esse médium pictórico, ficando-se apenas pela prática caricatural. Bom, isto para dizer que, de facto, é importante vincar esta mesma ideia de que é com esta geração dos neorrealistas que assistimos, de facto, ao primeiro projeto organizado e afirmativo de uma arte moderna e, simultaneamente, política. Bom, e o que é que isto significava para os artistas neorrealistas? Penso que de forma muito genérica, a arte política significava uma arte útil, uma arte capaz de incitar uma consciencialização política, revolucionária, que fomentasse um desejo coletivo de transformação da realidade opressora vivida à época, aliás. Nesse aspecto foi o que, de algum modo geral, os neorrealistas procuraram.
Diz ele também que a adoção de uma linguagem realista foi aquela que se lhes ofereceu como a mais urgente e premente no momento. Um realismo que se opunha à arte abstrata, contemporânea, sua contemporânea. Esta era uma geração que entendia, encarava a arte abstrata como um aburguesamento e um alinhamento social da arte, e por isso procurou recuperar a linguagem realista. Mas procurou recuperar a linguagem realista com um sentido moderno e anti-académico, antinaturalista. E é notório ver em variedíssimos exemplos, já aqui mostrados, mas outros também, aqui reproduzidos no catálogo, como os neorrealistas foram, de facto, capazes de introduzir uma renovação enorme no léxico realista, tendo em consideração que era a sua tradição e os seus cânones mais convencionais. Ora bem, essas inovações plásticas, elas foram sendo feitas e conquistadas, a par também da assimilação de realismos internacionais, sobretudo dos anos 30, como é o caso do regionalismo americano, do muralismo mexicano, ou mesmo do realismo brasileiro de Portinari. Podemos também juntar outras referências, como o pós-cubismo ou mesmo a nova objetividade alemã. Foram, de facto, umas referências que possibilitaram a renovação desse realismo mais académico, que, por exemplo, o realismo socialista soviético bem implementou à sua época. Menos moderna, do meu ponto de vista, foi a excessiva dependência, ou a dependência que encontramos na pintura neorrealista, de uma dicotomia entre forma e conteúdo, forma artística e conteúdo político. Genericamente, o que encontramos é uma dificuldade, em muitos casos, de entender a forma visual, a forma plástica, a forma artística, como instância produtora de conteúdo ou significação. É muito frequente depararmos com esta sensação de que o conteúdo chega de fora. E nesse aspecto, creio que em muitos momentos o neorrealismo ficou, de facto, aquém de uma arte mais propositiva e, nesse sentido, também ela mais moderna, capaz justamente de entender que o conteúdo se gera nas operações mediais e nas operações técnicas. E por isso vejo aqui também uma dificuldade no neorrealismo em tentar ultrapassar este esquematismo e esta dicotomia pouco produtiva, a meu ver. Chegamos a momentos em que se nota uma sobreposição mesmo do artístico pelo político, e creio que situações dessas fazem-nos pensar e considerar qual efetivamente o espaço e margem de liberdade e de proposição do artístico sobre o político a partir do qual opera. Pois bem, existe também, do meu ponto de vista aqui, e também tento levantar como um problema, digamos assim, ou como uma dúvida no neorrealismo português, que é também a sua visão excessivamente humanista. Há um apelo permanente ao sujeito em muitas obras produzidas pelos neorrealismos, que limitam a sua capacidade crítica de entender o mundo. É certo que devemos olhar como um sintoma da época, motivado também por correntes de pensamento existencialista, nomeadamente, mas já o pensamento existencialista por si se mostrava dificilmente de sustentar. Isto porque
a crença no sujeito e a crença no humano como um reduto de liberdade e de justiça interhumana era de facto já difícil de sustentar. Bastava olhar, por exemplo, para o exemplo da Segunda Guerra Mundial e perceber que a própria ideia de homem tinha sido capaz das maiores atrocidades contra a humanidade. Simultaneamente, também esta visão excessivamente humanista do neorrealismo impede-nos de atender, de facto, às forças e aos campos de forças e aos campos de poder em que os sujeitos estão jogados e entender que o desejo e a vontade individual poderia, de alguma forma, ser aqui um mecanismo propulsor de uma revolução ou de uma transformação social. Enfim, confrontados com esta dimensão, talvez também tenha contribuído para um enfraquecimento do caráter crítico que justamente o neorrealismo procurou. E, no fundo, foram estes aspectos que eu procurei também aqui tratar, dando conta de algumas ambivalências que diagnostiquei no meu estudo sobre o neorrealismo português. Muito bem. Bom, eu penso que ficou provado pelas intervenções da diversidade de perspectivas que o catálogo também reúne na perspectiva ensaística que ele promove, enquanto livro que procura problematizar. Quer dizer, não é a intenção deste museu fazer nenhuma apologia acrítica dos valores do neorrealismo como se eles fossem uma bandeira incontestável. E daí que a promoção da reflexão, mesmo que naturalmente traga, pela sua pluralidade inerente à diversidade de cada um de nós, não é? Neste caso aqui somos 4 pessoas que escreveram para este catálogo, e no próximo catálogo, daqui a 2 anos, para esta exposição novamente, convidaremos mais investigadores e pensadores sobre esta matéria. Resultará certamente a conflitualidade de perspectivas não só diferenciadas, como com argumentos não só válidos na sua diversidade e até na sua oposição, como fundamentalmente essa oposição e essa diferenciação promove um enriquecimento do entendimento daquilo que nós podemos designar como a produção neorrealista nas artes plásticas, na pintura, no desenho, na escultura, também na fotografia. Sendo certo que não há possibilidade de nós fecharmos este assunto, embora cada um de nós, e aqui eu estou a procurar fazer uma espécie de introdução à minha própria perspectiva, cada um de nós, e a Luísa deu uma perspectiva e fez uma síntese muito oportuna e muito completa ao mesmo tempo daquilo que colocou no ensaio, da mesma forma que a Sofia o fez, e muito bem, e agradeço-vos esta capacidade de síntese, e a Paula também, embora a Paula tenha estado de volta no seu próprio ensaio da factualidade que resulta de como é que estas obras entraram cá e de muitos aspectos que vão configurando as narrativas desta coleção e das próprias obras neorrealistas também, com efeitos na própria compreensão das obras. Um caráter mais polémico e teórico foi introduzido, sem dúvida, tanto pela Luísa como pela Sofia, relativamente a perspectivas, lá está, diferentes, que não coincidem em muitos aspectos, mas que para mim, enquanto promotor desta discussão, enquanto promotor e curador desta exposição e deste livro, favorecem precisamente aquilo que é possível fazer em torno destas coisas, que é abrir portas, abrir perspectivas e não fechar a um exercício de argumentação pró apenas. Porque não é possível termos certezas sobre isto. Podemos ter muitas convicções, argumentações, documentação que nos ajude a confirmar o nosso pensamento, mas dificilmente haverá um paradigma que superioriza o outro. Aliás, por exemplo, a Luísa, no seu texto, faz referência ao lugar em termos de paradigma de interpretação do modernismo, ao lugar das
dos figurativismos mais realistas. A Sofia também faz essa análise, mas para ir para um caminho diferente por comparação com a Luísa, que é a ideia de que o paradigma, por exemplo, norte-americano, da interpretação do moderno, não só prevaleceu, como fez escola, como de algum modo ajudou a colocar a ideia de prática realista como fora do cânon moderno. Por exemplo, a Luísa faz uma interpretação de que isso não inviabiliza a nossa interpretação dos valores próprios do realismo, neste caso um realismo social, de compromisso político, mas não o coloca verdadeiramente na órbita desse paradigma moderno. No meu caso, no meu ensaio, eu faço precisamente essa aproximação, que parece que joga sempre com tensões de impossibilidade de convívio, digamos assim. E a mim interessa-me particularmente a experiência de observar na diversidade estética, na confirmação de que há aspectos, por exemplo, seja nesta imagem em concreto, nesta obra do Lima de Freitas que faz capa do catálogo, onde nós vemos que referências ao primeiro modernismo, às primeiras vanguardas, estão absolutamente concretizadas, independentemente da motivação social, da preocupação de passar uma mensagem também determinada em ajudar à consciencialização do observador e dos próprios alvos que aparecem nessa figuração, ou seja, neste caso aqui, uma camponesa que, ao ver-se representada desta forma, poderia, de algum modo, e isto independentemente das utopias e até das inocências utópicas desta pretensão, rever-se de um modo que não permitisse a sua imobilidade, mas pelo contrário, podia-se rever despertando, de alguma forma, uma consciência de classe e uma possibilidade de perceber, ao mesmo tempo, que a mobilidade social seria possível, mesmo em contextos tão adversos como viver numa ditadura. Não é? Independentemente desse efeito e dos seus resultados, o que eu defendo é que há um grande compromisso do neorrealismo com questões políticas, evidentemente, todos aqui, os quatro, reconhecemos facilmente, depois divergimos naturalmente, e ainda bem que assim acontece, nos resultados, porque cada um de nós acentua e valoriza aspectos e caminhos diferentes. Eu, no entanto, consigo ver, e procuro demonstrar no meu texto isso mesmo, uma perspectiva de que o enriquecimento artístico da obra e do compromisso neorrealista não pode ser visto, ou não deve ser visto, não é não poder, mas não resulta tão forte quanto a mim se virmos pelos resultados, eventualmente sociais e políticos, da sua utopia. Até porque, e no início da visita fiz referência a isso, as obras de arte que vão permanecendo ao longo dos tempos e de geração em geração funcionam enquanto obra de arte muito para lá dos seus propósitos originais ou das suas motivações primeiras. Dei e dou muitas vezes o exemplo dos tétulos da Capela Sistina por parte do Miguel Ângelo, em que a polémica sobre a representação de Deus e de Adão, só para ir a um caso muito paradigmático, teve no seu tempo um efeito concreto que hoje é absolutamente secundarizado, para não dizer que raramente alguém o evoca. Porquê? Porque o que prevalece é a dimensão estética da própria obra. E isto não precisa de estar longe de interpretarmos como dentro da esfera do paradigma modernista de interpretação da arte do século XX. Porque, e esta exposição procura, e o catálogo também, naturalmente, mas esta exposição procura acentuar, procura sublinhar precisamente que há uma diversidade e há uma riqueza da obra. Em termos formais, eu não vejo nenhuma diferença, por exemplo, na motivação de colocar o inconsciente a ser trabalhado na figuração, por exemplo, do Marcelino Vespeira ou do Mário Cesarini. Para mim não há nenhuma diferença substancial entre essa motivação exterior, que é o inconsciente, e a liberdade individual. Ainda por cima, ambos os movimentos, e no caso concreto em Portugal, partilharam um grande compromisso com a transformação da sociedade. Os surrealistas também pretendiam que o Estado Novo desaparecesse e que desse lugar a uma sociedade democrática e uma organização democrática. No entanto, tinham outras motivações para exercer a produção da obra. Eu percebo o que a Sofia defende. Eu também a defendo.
Eu não vejo é que ela esteja ausente da prática neorrealista. Não quer dizer que seja mais rica. Isso depois são nuances e são capacidades de interpretação que dependem de uma série de fatores, de referências que tenhamos nós todos e cada um de nós tem as suas e, portanto, caminha por caminhos diferentes, mesmo quando às vezes haja pontes, e é bom que haja pontes para, no mínimo, podermos conversar e debater estes argumentos, mas naturalmente são caminhos diferentes de interpretação. Não acho que nenhum deles feche, e aquilo que eu também estou a dizer, também não acho que esteja absolutamente fechado. Eu não fico preocupado se tiver uma vida suficientemente longa para daqui a uns 15, 20 anos ainda poder dizer que aquilo que escrevi aos 50 estava tudo mal. Ou que estava substancialmente mal. Não estou preocupado com isso, porque precisamente porque eu tenho uma perspectiva sobre a argumentação e a compreensão do fenómeno da criatividade como algo sempre em aberto. Isto não é aquela frase feita de as coisas não podem ficar fechadas. Não é apenas nesse sentido. Basta nós fazermos o exercício. Acho que isso fica muito claro, e todos nós aqui já o fizemos, enquanto investigadores, fazemos o exercício de ler ensaios críticos, por exemplo, dos anos 50. No contexto europeu, já nem vou ao contexto norte-americano, e que está mais documentado e mais interpretado, já não falo do Clement Greenberg nos Estados Unidos. Estou a falar da crítica de arte, por exemplo, francesa, nos anos 50 e 60, e vamos ver como há uma série de aspectos que estavam muito bem cozidos do ponto de vista da argumentação e que hoje nós não valorizamos de todo. E não valorizamos porque as perspectivas desenvolvem-se, vão por caminhos diferentes, vão buscar outros fatores, outras referências. Enfim, isto é um processo dinâmico. Isto não significa que eu defenda a arbitrariedade e que acho que, por essa razão, qualquer argumento convive com um outro ao lado. Não. Conviverá melhor se tiver mais força e mais capacidade de se autoprovar, entre aspas. Mas esta prova ou esta concretização é sempre algo que, a partir de um certo momento, por diversos fatores que nós agora nem sequer conseguimos conceber, passado uns 10, 15, 20 anos, as investigações foram por outros caminhos. E estão sensíveis a outras referências, nomeadamente quando, por exemplo, a Luísa falou que hoje o campo político está muito mais presente, por exemplo, no domínio da arte contemporânea, da produção da arte contemporânea. Naturalmente não é da mesma forma, nem nesta mediação pelas artes plásticas tout court que vinham da academia e das belas artes. Hoje o plano é completamente distinto. Mas, no entanto, a tónica na questão política está aí na ordem do dia dos centros de arte contemporânea em todo o mundo. De uma forma que, de algum modo, até retira qualquer espécie de protagonismo a outras práticas que não confirmam a performatividade, o ativismo radical, cada vez mais radical, em nome de um politicamente correto, que outras gerações, onde eu já me incluo, têm bastantes dúvidas sobre os seus efeitos e sobre a sua natureza, de que possam ou não promover, de facto, uma reflexão rica para o universo artístico. Aliás, a Sofia também fez referência a isso, que é até que ponto é que o trabalho dos neorrealistas, fixando-se nessa ambição utópica de ajudar a transformar, não comprometeu o seu resultado enquanto arte, e porque, no caso da Sofia, segundo bem entendi ou não, mas penso que ela poderá dizer algo sobre isso, mas daquilo que eu entendi, há uma leitura sobre a natureza de falta de compreensão de que o conteúdo de uma obra de arte resulta da sua própria prática, em concreto, e não da sua ilustração exterior. Ora, eu não defendo isso e compreendo essa perspectiva, mas acho que a ilustração exterior, ou motivada por um tema que vem de fora, não limita a riqueza artística de nenhuma obra. Mas é uma perspectiva que conflituamos certamente nessa perspectiva, mas eu não acho que esta perspectiva esteja fechada. Eu próprio estou em diálogo comigo mesmo e com as minhas referências e com aquelas que outras me podem aportar, outras interpretações, como a tua também e como a da Luísa. É nessa dinâmica, e é para fechar este assunto, porque eu também não quero transformar a apresentação de um catálogo numa leitura de polémica de interpretação. Estas coisas resultam precisamente da possibilidade de, em democracia, onde nós vivemos, e isso sim devemos preservar, devemos cultivar, e este museu procura fazê-lo todos os dias, é abrir, precisamente, não a uma interpretação monocórdica e todos contentes por estarmos todos a pensar da mesma forma, mas precisamente abrindo à perspectiva diferente e que até pode ser conflitual. Isso não retira nenhum valor ao trabalho,
precisamente acrescenta, na minha perspectiva, valor ao trabalho de investigação e de promoção do património cultural que este museu tem à sua guarda. Não é perspectivando uma espécie de bandeira clubítica, digamos assim, de um movimento que, por ter um museu próprio, no sentido em que tem uma centralidade temática, então se vai transformar numa tentativa de passar mensagens sobre nós somos melhores, o neorrealismo seria melhor do que o surrealismo ou que o abstracionismo. Não é uma questão de ser melhor, mas é sobretudo uma questão de pôr em ação e em prática, pôr de facto no plano da discussão e da interpretação investigativa as diferentes interpretações, as diferentes perspectivas que podemos encontrar em investigadores que seriamente abordam o tema. Ou seja, e desse ponto de vista, a seriedade das interpretações que aqui estão plasmadas neste catálogo, eu não tenho não só a menor dúvida sobre ela, como vos agradeço uma vez mais essa capacidade de terem respondido ao desafio que eu e a Paula vos colocámos e que vocês, com toda a seriedade, colocaram as vossas melhores energias para nos ajudarem a pensar o neorrealismo como ajudaram. E isso, para mim, é o mais importante. Muito obrigado. Obrigada. Bom, da parte do museu, felizmente com um trabalho que começou há 30 anos e que no final deste ano, no início de dezembro, vamos fazer a evocação do 30º aniversário da abertura do museu, ainda em instalações provisórias no lar do município, mas dizia eu que desde essa altura até aos 15 anos que também já temos deste edifício, que naturalmente trouxe outras valências, outras possibilidades de trabalho e de ampliação da perspectiva de, por um lado, compreender melhor o que foi o neorrealismo, mas também observá-lo de um modo crítico, como eu aqui defendi na primeira intervenção. Também houve lugar não só à presença do cinema, por exemplo, na exposição Batalha pelo Conteúdo, a exposição que esteve desde 2007 aqui até 2019, por aí. Pelo menos metade já estava fora em 2019. O cinema esteve presente nessa relação ampla com, por um lado, o Manuel Guimarães, que é o único verdadeiramente realizador que tem um período neorrealista aproximável àquilo que foram as características também do neorrealismo italiano, que é a grande referência no cinema. Essa expressão, por outro lado, de presença de cinema no nosso museu não teve a ver só com a Batalha pelo Conteúdo, essa secção que estava dedicada ao cinema. Tivemos realizadores e cineastas como, por exemplo, o Lauro António, que fez masterclass aqui durante muito tempo, mas não apenas ele, mas ele de uma forma mais continuada, que nos trouxe referências e leituras sobre o cinema dito neorrealista, mas depois alargou por comparação, por oposição, foi alargando a uma espécie de grandes masterclasses sobre a história do cinema no século XX, naturalmente. E, portanto, essa referência, essa relação não está esquecida, assim como fizemos uma com a Leonor Arial, como sabe, aquele trabalho em torno do Manuel Guimarães. Quer dizer, o cinema é importante neste contexto de um movimento cultural que não se expressou apenas, começou por se expressar na poesia e na ficção de caráter mais etnográfico. Nós identificamos muito facilmente, por exemplo, no Alves Redol e até no Sr. Pereira Gomes, apesar da lírica e da poética muito encantatória também, sobretudo dos esteiros do Sr. Pereira Gomes, mas nós identificamos que o neorrealismo de facto começa pela literatura, mas vai se expandir depois a todas as outras áreas disciplinares, inclusivamente ao cinema, que tinha, e todos os filmes do Manuel Guimarães, como sabe melhor do que eu, absolutamente truncados pela censura, porque a expressão popular da dimensão de comunicação do cinema é incomparavelmente superior àquilo que, por exemplo, na pintura, apesar das apreensões em 1947 na Sociedade Nacional de Belas Artes, de um conjunto de cerca de 13 obras que foram apreendidas. Referências de 12, outras 13. Mas é um conjunto mesmo assim reduzido. Quer dizer, nós temos 2 ou 3 exemplos de censura direta nas artes plásticas. É a exposição de 47 na Sociedade Nacional de Belas Artes e, fundamentalmente, aquilo que aconteceu no Cinema Batalha e que foi agora revertido de um modo absolutamente milagroso, praticamente. Milagroso no sentido em que, no facto de não terem sido destruídas, mas apenas ocultadas,
com várias camadas de tinta, permitiu que se mantivessem e foi possível recuperá-las com um trabalho de laboratório que se calhar também há 30 ou 40 anos não seria fácil de o fazer, hoje já foi possível, mas no entanto, por exemplo, para quem estuda esta área, e eu estive há pouco tempo no Cinema Batalha e tive quase vontade de chorar pelo lado em que andamos décadas a olhar para fotografias a preto e branco, e ainda bem que o Ernesto Sousa fotografou, não foi apenas ele, mas ele fotografou de um modo mais a perspectivar, tem que documentar isto, mas de facto há gerações de historiadores de arte em Portugal e de investigadores nesta área que andaram a olhar para as pinturas parietais, mais do que murais, mas parietais do Cinema Batalha do Júlio Pomar, através de reproduções sem nunca ter visto aquelas cores. E ter visto as cores recuperadas de algum modo, e o Alexandre Pomar também terá confirmado, por referências também com o próprio pai, o Júlio Pomar, que aquele esquema cromático, lá está, até porque havia partes que estavam lá ainda, não é? Outras eles tiveram que recuperar e reconstituir pela sua degradação. Mas isto para dizer que não há muitos casos de censura. No entanto, no cinema, a censura foi muito mais forte porque o impacto popular do cinema é completamente distinto. E, portanto, o Manuel Guimarães teve de trabalhar, de facto, com uma perseguição. Ele já sabia que tinha que ser assim e, no entanto, esse é um valor extraordinário. Mesmo assim, persistiu em fazer cinema de preocupação social, cinema com uma visão humanista, de procurar encontrar, e já no pós-guerra, uma possibilidade de redenção para a sociedade, para o paradigma ocidental de entendimento do que é a humanidade, que é uma coisa que também é muito distinta em vários quadrantes do globo, não é? Mas dentro do conceito e da interpretação do que é o mundo ocidental e o humanismo possível neste mundo ocidental, o Manuel Guimarães, por exemplo, é uma referência de alguém que acredita que, mesmo tendo que passar pela censura prévia e sabendo que vai ter que recompor, remontar o seu filme em face daquilo que a censura vai dizer, isto não pode passar, portanto você não pode exibir isto desta forma, mesmo assim não desistiu. Não desistiu, e num período que era muito mais difícil. Depois, por outras razões, ele foi por outros caminhos, mas essa presença do cinema não está, nem nunca esteve esquecida, nem ausente do programa do museu. Isso era o que eu queria dizer. Só para acrescentar, em relação também à primeira intervenção, que a questão da designação neorrealismo é uma designação que, por um lado, não é tanto de dizer que é um novo realismo, recuperando o realismo de 800, mas era uma outra designação. Eu acho que o mais correto, eu, por exemplo, no meu texto, faço muitas referências ao neorrealismo ou realismo social, por exemplo, em termos internacionais, no que diz respeito mais às artes visuais, a designação de realismo social é aplicável, por exemplo, a todos os realismos de preocupação mais política que houve na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Ou, por exemplo, também em França, em Espanha, em Itália. E esse termo não foi usado cá por algum receio também de colagem e de perseguição maior ainda, se fosse colado ao realismo socialista, precisamente, que estava a ser desenvolvido desde 1934 por imposição do Stalin, de que aquela era uma normativa que os artistas tinham que seguir. Portanto, e esse realismo socialista, se fosse assumido cá realismo social, aproximava-se em demasia dessa designação, e a perseguição seria ainda maior. Daí, e por isso é que, vamos ver, há uma decisão que é de Joaquim Namorado, e que é intencional. Aliás, por exemplo, o António Pedro Pita e outros investigadores na área da literatura defendem muito que, defendem, não é apenas uma questão de tese espontânea, mas que resulta da investigação, porque há cartas e há documentos que provam que, por exemplo, o movimento teve para se chamar neorromantismo. E o Mário Dionísio também não ia gostar. A questão é que o que interessa mais do que a designação concreta, mais do que a nomenclatura que foi encontrada, é tentar compreender as características próprias dessa movimentação e daquilo que constituiu um movimento cultural com diversas dimensões disciplinares, que teve uma influência no desenvolvimento de uma consciência da oposição ao regime do Estado Novo, que, apesar de não ter tido resultados de imediato, deixou o germen, deixou trabalhos que questionaram gerações e que hoje continuam a questionar, de uma forma diferente, naturalmente, e, no essencial, esse movimento cultural acabou por ter uma influência também
naquilo que resulta de uma outra forma mais à frente com o próprio 25 de Abril. Quer dizer, no plano cultural, a literatura do neorrealismo, a literatura do existencialismo, ajudava sobremaneira a uma transversal consciencialização do lugar político de cada um de nós. Independentemente de nós estarmos a falar, e temos consciência disso, de falarmos de um país onde os índices de analfabetismo eram extraordinariamente elevados e que as campanhas que seguiram após o 25 de Abril, de persistência de levar a alfabetização a muitas zonas do país mais ruralizadas, mas mesmo no campo urbano o analfabetismo era muito elevado. Portanto, sabendo nós que em termos sociológicos essa relação de forças era absolutamente desequilibrada a favor de um sistema político que promovia o analfabetismo, não total, mas sobretudo aquele que poderia levar a um pensamento crítico, por isso é que a escola primária sim, para lá disso, não, à maior parte das pessoas. Ainda assim, no plano de uma certa elite, com certeza, que é a elite de quem escreve para os que leem. Tudo isso no plano português, em meados do século XX, mesmo nos anos 50, 60 e até 70, estamos a falar de uma elite e de uma minoria. Não estamos a falar da maior parte das pessoas. Não, masculina, sim, para além desses problemas todos. Sim, com certeza. Já se fala mais, sim. Mas sim, claro. Sim. Mas há essa se você quiser observar, por exemplo, nesta exposição, no piso 3, há a inclusão da maior parte das artistas que, pelo menos, são do nosso conhecimento. Naturalmente, ainda pode haver aqui alguns casos que sejam do desconhecimento de quem anda a investigar este assunto. Mas nós temos também a preocupação de dar visibilidade ao trabalho, precisamente, de artistas que... Sim. Mas isso tem a ver com o contexto. Quer dizer, o contexto português era um contexto patriarcal, machista, o que quiser chamar. Pronto. E não é só em Portugal, era uma coisa mais transversal ao mundo. E no fundo, o que há hoje em dia é que fazer a investigação de perceber se há escritoras e críticas literárias e pessoas, mulheres que tenham feito um trabalho e que ele não tenha tido ainda a visibilidade que merece ter. Esse é o trabalho que hoje nós podemos fazer relativamente a coisas que foram publicadas, mas depois não tiveram tanta sequência nem tanta visibilidade, por várias razões, e que foram publicadas, por exemplo, por mulheres, mesmo nos anos 60 e 70. E há alguns casos. No entanto, não têm tido a visibilidade que merecem ter, porque tem a ver com um histórico do país e da sua caracterização sociológica, não é? E isso não significa que esteja bem e que nós agora tenhamos uma visão crítica e dizer isso não interessa. Não, é ao contrário. O que está a acontecer nos últimos tempos é precisamente uma reanálise e, ao mesmo tempo, uma revalorização daquilo que não foi valorizado. E não é só o caso de ser mulheres. Há outros casos de falta de visibilidade e de compreensão, porque havia um domínio, obviamente, dos homens neste processo de uma certa erudição, por um lado. Um domínio não é que fosse intelectual, era um domínio de visibilidade e de promoção, mais ou menos, eu diria natural, porque acontecia com alguma naturalidade e não tanto por uma necessária repressão da mulher, no caso dessa elite intelectual. O que não significa que esteja bem. Isso é outra conversa e são outros assuntos. Mas, remetendo para a questão da designação de neorrealismo, eu gostaria que ficasse, pelo menos no plano desta nossa conversa aqui, que esse termo neorrealismo foi também, de algum modo, para não levantar tantas suspeitas da sua filiação a um quadro de valores mais marxista, de inspiração marxista, apesar de uma inspiração muito, muito leve e muito distante. Quer dizer, os investigadores que na área dos estudos ideológicos, da filosofia e da literatura têm muitas vezes escrito e passado a mensagem de que quando, por exemplo, o Júlio Pomar, que até era dos mais conscientes e mais politizados, mais literatos na sua politização, o próprio Júlio Pomar, eu lembro perfeitamente quando fizemos aqui uma exposição em 2009, dedicada à fase neorrealista do Júlio Pomar, ele próprio dizia que, apesar de ter escrito o que escreveu, que a sua consciência política era, obviamente, de um jovem com 19, 20, 21 anos. Os principais textos do Júlio Pomar a defender uma arte de intervenção, uma arte do povo, pelo povo, para o povo, aquela coisa toda, que eram muito de sangue na guerra de quem tem 19, 20 anos e que não está bem e sabe que não quer continuar assim. Mas agora, daí até a consciência política ser
ideologicamente muito fundamentada da maior parte dos intelectuais que fizeram o neorrealismo. Alguns deles tiveram a vida suficiente, do ponto de vista do número de anos, que lhes permitiu reconhecer isso, que não era assim tão fundamentada, e mesmo aqueles que foram afirmando que era fundamentada. Em muitos aspectos dá para perceber que é uma ligação mais entusiástica do que propriamente de leituras profundas do Capital do Karl Marx ou de outros estudos e de outros trabalhos que de facto fizeram a tal cultura marxista. Mas que havia uma cultura marxista, havia, mesmo que essa consciência fosse muitas vezes débil, indireta, por traduções, quer dizer, ninguém lia russo, vamos lá ver. E era pelas traduções. Os alemães traduziram o russo, os franceses traduziram o alemão, alguns franceses também traduziram o russo diretamente, e nós, fundamentalmente, recebemos essas informações por tradução francesa. Ora, isso dá um registro de alguma fragilidade, o que não significa que nos aspectos fundamentais não houvesse uma consciência das questões que permitiam desencadear um processo com a tal confiança utópica de que aquilo que eu estou a fazer hoje pode ajudar à transformação do meu país e da realidade política que ele representa. A propósito disso, posso partilhar também em 2016, quando fizemos aqui uma exposição dedicada ao chamado ciclo do arroz, comissariada pelo professor João Madeira. Obviamente que o único protagonista vivo na altura do ciclo do arroz era o Júlio Pomar, e na altura eu era assistente de curadoria do professor João Madeira e propus irmos convidar o Júlio Pomar a vir visitar a exposição. E foi um momento muito importante, porque ele estava ainda com alguma dificuldade de mobilidade física, mas muito lúcido, e fez o circuito todo de ver toda a exposição com os olhos muito brilhantes, relembrando aspectos muito particulares de cada um daqueles momentos, porque tínhamos obras dele e dos outros, do Cipriano Dourado, a Alice Jorge, a Lima de Freitas, Rogério Ribeiro. O António Alfredo não tínhamos, mas também esteve presente no ciclo, e no fim ele vai e diz: éramos uns patós, tínhamos a ambição de mudar o mundo. Isso é interessante do ponto de vista dessa... Estava agora a cingir-me àquele exemplo dele ter falado da questão dos cânones, de não existência de cânones muito bem delineados, e isso ele também fala numa entrevista que fizemos por essa ocasião, e é interessante esse documento ficar, porque de facto havia a consciência, mas não tão, eventualmente não tão marcada como estaria no Mário Dionísio, que é um pensador e um homem mais, digamos, do ponto de vista filosófico. Embora muito o Pomar mais também seja um intelectual. Também é, e também escreve bastante, pronto, acho que é interessante ver esta noção posterior do porvir. Portanto, o próprio Júlio Pomar vem no porvir falar desses tempos, e é interessante essa partilha, digamos assim. Embora uma característica dos artistas, e há aqui vários investigadores na sala, sim, e que já conviveram com artistas que infelizmente também já desaparecidos, mas que não há quase artista que não chegue a uma idade muito avançada e que não olhe de uma forma retrospectiva para as coisas iniciais entre o distanciamento e até uma tendência para achar que aquilo que fizeram quando tinha 20 anos não tem o mesmo valor, nem de longe nem de perto, com aquilo que acabaram de fazer ontem. Esse também é um processo, quer dizer, isto é psicologia quase barata, mas é um processo quase natural de nós nunca estarmos satisfeitos, e sobretudo quando há um olhar retrospectivo sobre o que fizemos décadas atrás, 4, 5, 6 décadas às vezes. Naturalmente há uma diferença de perspectiva que não valoriza tanto o que foi feito numa fase inicial, onde as pessoas são mais inocentes, num certo sentido, mas também dessa inocência saíram coisas às vezes mais marcantes do que quando as pessoas estão num plano mais de maturidade. Mas isso é muito difícil a pessoa assumir para si própria, é sempre complexo, não é? E essa outra dimensão de olhar para as coisas com essa distância. No caso do Pomar, lá está, tu disseste, era o único que estava vivo, era o único que podia fazer. Nós temos pouca margem para comparar com outros que não tiveram entrevistas tanta da possibilidade. Alice Jorge, por exemplo, em 91, a dizer que tinha lá estado, e pronto. Mas também participou pouco. E depois também depende do espírito da autocrítica. Precisamente. Por exemplo, o Pomar, apesar de tudo, era um tipo muito... Sim. com uma grande capacidade de rir de si próprio ao mesmo tempo. Não é? E, portanto, essa dimensão existencial e psicológica é muito complexa para nós, que não somos nem de longe nem de perto da mesma geração, e que estamos à distância. Eu também me lembro em 2009, nessa exposição, dele dizer assim:
o Pomar, que mais me esqueço disto. Mas vocês valorizam tanto isto, pá. Mas ele não dizia isto no sentido que aquilo era má arte, era no sentido de eu fiz outras coisas, pá, e vocês só olham para isto. Não é, claro que um historiador não olha só para aquela fase do Júlio Pomar, mas até parece que fazia confusão que há uma tendência na história da arte para valorizar muito a fase neorrealista do Júlio Pomar, e isso para um artista que teve uma continuidade de trabalho e outras séries muitíssimo importantes a vários níveis, que depois apareça mais na história da arte como o tipo que defendeu o neorrealismo no início. Quando ele faz as coisas assim, mas eu fiz isso durante 5 anos ou 6, e foi dos 19 aos 24, 25. Quer dizer, se nós pensarmos em nós próprios, na nossa idade, dos 19 aos 24, 25, se percebermos que alguma coisa que possamos ter feito fica mais dessa fase, saímos já daqui de cima, não é? Bom, e atendendo ao adiantado da hora, agradeço a vossa presença, agradeço uma vez mais aos nossos convidados, às nossas convidadas, o seu contributo, e agradeço também a presença do Presidente e de todos vocês que vieram cá partilhar connosco estas ideias e, sobretudo, partilharem estas obras de arte e passarem. A única coisa que vos peço é que passem a mensagem, passem a palavra, de que vale a pena vir cá espreitar e vale a pena visitar o nosso museu. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde.